estaban os nosos referentes na Galiza para que tamén coñezamos a nosa historia e podamos seguir traballando por os dereitos que moitas veces parecen están conseguidos e ao final, pois calquera pequena crise, como como diríamos no feminismo, pero tamén calquera novo discurso político volva a traer os vellos novos discursos de odio. Polo tanto, é moi importante que sigamos facendo este tipo de xuntanzas nas que tamén, aparte de conocer pois, os nosos precedentes teóricos, vemos persoas de outros contextos, como vamos a ver aquí pola tarde, xente que ven de Portugal, xente que ven de Colombia, xente que ven de Barcelona, para contarnos tamén como é esta realidade noutros contextos, noutros países. Así que, sin máis, espero que sigamos tecendo redes e afectos, despois, ademais, quedaremos, polo visto, bailando e cantando, que aquí o orgullo facémolo sempre con festa. Damos de paso a Laura, que vai aquí presentarnos a mes. Non, presente. Sí, bueno. Vale. Primeiro que nada, grazas á Deputación e á Universidade da Coruña por facer posible estes espazos. E nada, vou ser bastante breve para que podades disfrutar destas persoas. Nada, aquí á miña dereita teño a Joana, que é unha investigadora e escritora que está a facer o seu doutorado en Historia Contemporánea na Universidade Nova de Lisboa. O seu proxecto doutoral é sobre a historia da identidade queer e da política no Portugal contemporáneo, centrándose na prensa gay e lesbiana e o seu papel na formación da comunidade, a memoria e a imaginación política. Outros dos seus artigos tratan sobre historias de xénero e sexualidade e culturas queer. A miña esquerda teño a Sebastián Jaramillo, que veu a Coruña fai 3 anos dende Colombia, durante os cales estivo buscando un lugar nesta cidade, fai activismo con Alas Coruña, ten un podcast chamado E si nos echamos unos guaros, estuda a realización de proxectos audiovisuais e espectáculos e o seu soño é poder dirixir curtametraxes ou películas con mensaxes de apoio á comunidade LGTBI ou outras causas sociais. E a miña máis esquerda, como non pode ser de outra forma, está Laura Bugallo, que además de ser sindicalista da CIGA, leva media vida dedicada ao activismo LGTBI transfeminista en prol dos dereitos das persoas migrantes. Ten moitos artigos publicados en editoriais como Galiza Libre, Diario Liberdade, Servizo Galiza, Andaina, Nosa Terra e por algunha máis por aí perdida. Bueno, eu son Cristian, só veña a presentar, veño en representación de Alas Coruña, que é unha asociación sen ánimo de lucro, feminista, cuxo principal obxectivo é a defensa dos dereitos LGTBIQ+. Dentro dos nosos programas temos o Dereito a Saber, que facemos formacións en materia de diversidade, de igual a igual, un programa de saúde sexual no que facemos probas rápidas de VIH e VHC e derivacións ao programa PrEP, entre outras cousas. Saudade, que é un programa dirixido á atención de migrantes e refuxados LGTBI, e o Observatorio Coruñés contra a LGTBI-fobia, que é un servizo de atención, asesoramento, denuncia e rexistro para víctimas de incidentes ou delitos de odio. Sen máis, deixo vos con Joana Matías e a súa historia queer no Portugal do século XX. Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir? Sim. Perfeitamente. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu vou tentar falar devagar, porque sei que muitas vezes quando falamos de Portugal e da Galiza temos muitas parecenças, mas também muito que não é assim tão próximo, não é? E a história das nossas comunidades passa um pouco por aí, porque sempre que me encontro com outros historiadores do Estado espanhol, mas sobretudo da Galiza, o que constatamos é que há muitos poucos pontos de contacto entre os ativismos em Portugal e na Galiza. A mim pediram para vir falar um pouco
de fazer um apanhado geral da história queer em Portugal, e eu tentei fazer isso, tentei fazer uma espécie de panorâmica geral para um público que não está tão familiarizado com os momentos-chave na história e um pouco o desenvolvimento dos ativismos LGBTQIA+. Se bem que normalmente eu não gosto de falar das nossas histórias desta forma tão cronológica e tão linear. Primeiro porque, como sabemos, e já dissemos várias vezes ao longo de hoje, estamos agora a viver coisas que se viveram há 100 anos, portanto, de linear isto tem muito pouco, não é? E por outro lado, porque, como o Kiko dizia esta manhã, muitos destes movimentos, especialmente os movimentos que surgem primeiro, muitas vezes não há transmissão entre eles. As pessoas não se conhecem, cada um que aparece acha que é o primeiro, e portanto o trabalho de inventar uma genealogia entre estas pessoas é um trabalho que nós fazemos, é uma análise própria. Portanto, o que eu trouxe é estas duas coisas. É uma panorâmica geral e ao mesmo tempo é uma análise minha dos temas que eu acho mais relevantes. E porque a análise é minha, começamos com a Primeira República. Claro que há muitas coisas que vêm antes que são importantes para a história das comunidades dissidentes de sexo e género, mas há outros historiadores que podem contar essa história melhor do que eu. Abrimos com o fim da monarquia e o início da República, em Portugal, que a República vai durar 16 anos ou 23 anos, depende de como contarem. Vamos dizer que a Primeira República vai desde 1910 até ao início da ditadura militar, em 26. E a República é um momento de progresso e secularização, mas é um balanço muito ténue, porque muitas das forças que deram este apoio à República, forças sindicalistas, socialistas, anarquistas, etc., republicanas, vão muitas vezes querer mais do que aquilo que a República pode negociar com as elites clericais, conservadoras, aristocráticas. Portanto, vão ser 26 anos muito conturbados em que nós vemos estes contrastes. Vemos o progresso em questões de género e de sexualidade, com a lei do divórcio, por exemplo, a lei de separação das igrejas e Estado. Vemos também a primeira vez que se vai começar a codificar a homossexualidade na lei, com a lei da mendicidade em 1912. E, portanto, eu falava destes contrastes, temos este panorama e temos também um momento, especialmente no período interguerras, um momento de grande visibilidade das dissidências sexuais e de género no espaço público, na cultura popular, na revista, na música, no cinema, todas estas novas formas de lazer e de entretenimento. E a par desta maior visibilidade dos homens mais femininos, das mulheres mais masculinas, etc., nós vemos também a reação conservadora a esta maior visibilidade. Que vê nesta maior flexibilidade do género e maior visibilidade da homoafetividade uma degeneração da raça. Aliás, muitas vezes, se lermos os textos desta reação conservadora, são idênticos ao que vemos hoje em dia. A linguagem é muito, muito similar. Há um episódio em particular, em 1923, chamado A Literatura de Sodoma, em que 3 livros de temática homoerótica vão ser queimados em Lisboa pelo governo civil, e alguns dos estudantes conservadores envolvidos neste movimento de censura vão mais tarde fazer parte do regime. Portanto, há aqui uma continuidade entre esta percepção do queer como mau para a nação, e algumas dessas pessoas integram depois, mais tarde, o próprio regime. Temos a ditadura militar entre 26 e 33 e o Estado Novo instaura-se em 33 e dura até 74. Há aqui algumas pontes úteis que podemos fazer com o Estado espanhol em algumas coisas. Por um lado, o Estado Novo vem corrigir tudo o que a Primeira República tinha feito demais, embora para alguns de nós não fez o suficiente. Mas o Estado Novo vem corrigir a instabilidade, o caos dos movimentos sociais, as greves, as caídas dos governos e esta experimentação de género e de geração da família, não é? E vai fazê-lo de 2 formas essenciais, que acho que para uma audiência do Estado espanhol são muito familiares. Papéis de género muito binários e conservadores, instituídos através da Constituição, das escolas,
das mocidades, organizações juvenis, da propaganda, etc, etc, da função pública, etc, etc. Vai fazê-lo pela perseguição policial, que o Estado Novo vai usar o que já existia na polícia, nos códigos penais, mas vai otimizá-lo, vai melhorar o que já existia. E surgem os artigos 70 e 71 do Código Penal em 1954, que é o mesmo ano em que em Espanha se adiciona a homossexualidade à lei de vagos e maleantes. Vão-se criar estes dois artigos que vão basicamente identificar os tipos de pessoas perigosas, nos mesmos termos que a Espanha franquista identificava: quem não trabalha, quem não contribui para a reprodução social, quem faz trabalho sexual, etc, etc, e os homossexuais, e determinar as medidas de prisão, internamento, etc, para estas pessoas. É importante frisar que isto é um fenómeno incrivelmente violento, que destruiu vidas, mas não tem a mesma escala do que se passa em Espanha. Por exemplo, nunca tivemos um centro de internamento especializado para pessoas homossexuais, por exemplo. E há algumas razões para as quais isto pode ser. Primeiro, porque o regime português tem outras preocupações. O regime espanhol está muito preocupado com a sua coesão interna. O regime português está mais preocupado com as suas ameaças externas. A libertação os movimentos de libertação das colónias e o comunismo. E por outro lado, há um sociólogo chamado Hermínio Martins, português, que se exilou no Reino Unido e que escrevia sobre o Estado Novo a partir daí. E ele identifica a forma como ele coloca esta diferença nos dois regimes é de que o regime franquista perpetua o terror máximo e o regime salazarista o terror ótimo. Portanto, o regime franquista tenta extinguir toda a oposição de todas as maneiras possíveis. O regime português está mais preocupado em criar aquele nível de violência que não vai tão longe para não criar mais oposição, mais contestação. E a realidade é que não sabemos se esta análise a podemos aplicar às questões queer, mas a verdade é que depois da transição nós vemos uma realidade em Espanha muito mais contestatária do movimento civil, do movimento social, do que vemos em Portugal. Por exemplo, a lei de vagos e maleantes usa a palavra homossexualidade. A legislação portuguesa nunca a usou neste período. E, portanto, durante o Estado Novo o que temos são trocas individuais, pontuais, com movimentos para homens. Lá fora, no estrangeiro, mas não temos nada de organizado. Com a Revolução, é importante entender que a nossa transição, a transição em Portugal, é muito diferente do que acontece em Espanha. De várias formas. Os anos 74 e 75 são extremamente conturbados porque não é apenas um momento de transição, mas é todo o destino do país que está em jogo. E o destino até da Europa, de acordo com algumas lentes. Portanto, há esta revolução, este momento em que tudo é possível e tal como toda a gente se está a organizar, professores, moradores, todo o tipo de coletividades, os homossexuais também se organizam e existe um manifesto publicado a 13 de maio de 74, num dos jornais de Lisboa, assinado pelo Movimento de Ação Homossexual Revolucionária. É um movimento composto por muito poucas pessoas que tem uma matiz marxista, socialista da Revolução, do lado dos militares da Revolução, mas que vai chegar ao seu fim com a reação de um dos generais da Junta de Salvação Nacional na televisão, a dia 27 de maio. Este é um episódio que eu podia falar muito mais, mas aqui não tenho muito tempo. E esta imagem é a imagem de uma reportagem de 1980 sobre tudo o que mudou na década de 70, em que, por acaso, alguém decidiu ir filmar os prostitutos de rua, os travestis de rua, e filmamos o que eu penso ser pela primeira vez duas mulheres trans na televisão portuguesa. Eu trouxe esta imagem só porque elas falam um pouco desta sensação de que parecia que tudo ia mudar e afinal nada mudou. E esta é uma sensação que vemos surgir muito no arquivo das pessoas queer e trans. Os anos 80 trazem algumas mudanças, tal como a transição aqui em Espanha, em que, do ponto de vista da cultura, a censura chegou ao fim, do ponto de vista da cultura, da experimentação, da contracultura, há mais abertura, há mais espaço para fazer coisas diferentes, mas, novamente, comparado com o Estado espanhol, a nossa movida é um pouco mais tímida, talvez.
surgem algumas intervenções, sobretudo orientadas para homens, para homens gays, das quais trouxe aqui aquelas que fui descobrindo. Temos então o movimento Ação Homossexual Revolucionária. Na década de 70, a única outra manifestação política que vemos a favor dos homossexuais é do Partido Socialista Revolucionário, e lembrem-se do nome porque vou voltar a eles daqui a pouco. Depois temos dois grupos, duas associações de homens com fins bastante limitados à sociabilização e pôr as pessoas em contacto. Temos a Gay International Rights de Braga e o Gay Club de Lisboa. A Gay International Rights tem uma história complicada porque é daquelas organizações que o seu arquivo fala de terem 50 delegações, milhares de militantes, e era um homem que fazia tudo isto a partir de casa dele. E então é difícil reconstituir esta história porque o que é hipérbole, o que é a voz de uma pessoa. O Gay Club é um grupo de membros em Lisboa, também orientados para o BDSM, que fizeram bastantes coisas que desapareceram da história. Tinham um programa de rádio, uma revista que durou 10 anos, publicaram livros e tentaram intervir no espaço público sem grande sucesso. Eu especulo que parte da razão pela qual terão desaparecido é devido ao impacto do HIV-Sida, porque os apanha nessa altura, e muitos dos seus materiais iam ao encontro de divulgar informação quanto ao HIV-Sida. Temos também o coletivo de homossexuais revolucionários, que também durou só 2 anos em Lisboa, e que continuavam esta tradição esquerdista de uma linguagem que não é apenas pela libertação das pessoas homossexuais, mas por uma reestruturação de toda a sociedade. Algumas pessoas que participaram neste coletivo influíram mais tarde no movimento LGBT e chegaram a desfilar na Marcha do Dia do Trabalhador, que era uma coisa que até então não tinha sido feita do ponto de vista da visibilidade queer. Alguns de vocês talvez conhecem esta foto em baixo do cantor António Variações. Pronto, é um pouco o ícone deste pequeno momento de liberdade. Mas estou só a falar de homens, não é? Já chego às lésbicas. Mas vemos os inícios deste movimento associativo. É importante frisar que estas iniciativas não chegam muito longe também porque estas pessoas não têm formação política. Não são pessoas que venham de partidos, sindicatos, elas não sabem, estão a aprender a fazer coisas, certo? Um dos primeiros organismos que sim é capaz de intervir no espaço público vem do Partido Socialista Revolucionário, o Grupo de Trabalho Homossexual do Partido Socialista Revolucionário, fundado em 91, que, tendo este respaldo de uma organização maior e o saber fazer coisas, montar campanhas, mobilizar, começa a organizar algumas das primeiras ações visíveis em Lisboa, campanhas, boicotes, a primeira celebração do orgulho, em 95, e é também explicitamente um grupo misto. Podem ver no mural gays e lésbicas. A primeira intervenção lésbica que vemos no arquivo é de 2 revistas chamadas Orgânia e Lilás, que não estão associadas, eu ia dizer que não estão associadas a um projeto político. A Lilás intervém no espaço público como um grupo Lilás, às vezes. E estas 2 revistas, que surgem no início da década de 90, vão, através da própria revista, vão criar recursos importantes, como uma linha telefónica, a primeira linha telefónica de apoio a pessoas homossexuais no país, e criar também momentos de encontros para mulheres lésbicas, do qual, destas redes de sociabilidade, vão sair muitas pessoas que vão também influir ou até fundar muitas das outras associações que surgem mais tarde. É importante também frisar que esta separação entre os homens e as mulheres nesta história acontece um pouco em todo o lado, não é? Agora acho que inclusive é aqui no Estado espanhol. Sempre houve lésbicas no feminismo, mas em Portugal não se assumiam, sentiam muita lesbofobia, etc. A Orgânia e a Lilás vão começar a criar estes encontros de mulheres, normalmente fora das cidades, porque não têm o mesmo tipo de acesso que os homens aos bares, ao circuito de lazer e etc., como em muitos outros sítios. E aqui trouxe uma lista mais ou menos exaustiva do que acontece nos anos 90, na explosão que acontece nos anos 90. Temos o póster da primeira Marcha do Orgulho de Lisboa, que é também a primeira do país, em 2000.
O grande momento de clímax desta nova visibilidade é o aparecimento de associações como a ILGA Portugal e a Opus Gay, que hoje em dia é a Opus Diversidades, em meados da década de 90, que têm um discurso que tem uma legibilidade que antes deste momento ainda não existia. Usam o discurso dos direitos humanos, de que nós somos cidadãos como aos outros e que, portanto, por isso merecemos direitos. E graças graças ao trabalho de todas as pessoas que passaram por estas organizações, mas é importante entender que o que veio antes não falhou por falta de competência ou por falta de... É porque este era também o momento certo em que o discurso era certo e os partidos, especialmente o Partido Socialista, estavam dispostos a ouvi-lo. As coisas tinham mudado, o discurso clínico também já tinha divulgado o suficiente que a homossexualidade não era uma doença, etc. Em 97 vemos aparecer algumas das primeiras grandes estruturas, como o Festival de Cinema Gay e Lésbico, que hoje é o Queer Lisboa, o primeiro centro LGBT da ILGA Portugal também em 97, e lentamente o trabalho destas associações de intervenção em escolas, ao pé dos partidos, nos mídias, etc., vai culminar em algumas das grandes vitórias dos anos 2000, como primeiro, e estas eram as prioridades desde o início, a prioridade destas associações. Reconhecimento da orientação sexual na Constituição e reconhecimento das uniões homoafetivas. E conseguiram estas duas coisas, primeiro uniões de facto e depois o casamento, em 2001, 2010 e a não discriminação da orientação sexual na Constituição em 2004. E as pessoas trans? As pessoas trans até este momento, os ativistas trans que já existiam, óbvio, nestas associações, não lhes era dado o espaço para reivindicar uma política que correspondesse às suas necessidades e interesses específicos. A forma como a política era feita até então era dos gays e às vezes gays e lésbicas e às vezes gays e lésbicas e bissexuais, e o trans, embora já entrasse no póster, por exemplo, reconhecia-se que LGBT existia, mas havia ainda muita dificuldade e muita trita em entender, primeiro, porque é que fazemos parte de um todo e porque é que as necessidades são diferentes. Havia muita dissonância nesta questão. O que muda para os ativismos trans, ou melhor dizendo, o momento em que os ativismos trans conseguem tomar este espaço, é uma razão um pouco infeliz. É o caso de um assassinato de uma mulher trans migrante brasileira, Gisberta Salso Júnior, no Porto, em 2006, que foi vítima de um assassinato brutal e que a repercussão mediática deste caso, a relativa impunidade das pessoas que lhe fizeram mal, vai buscar as associações LGBT para se pronunciarem, e no início as associações LGBT dizem isto foi homofobia, e é aqui que as ativistas trans entram e dizem não, isto não é homofobia, vocês não percebem, isto é outra coisa. A Gisberta vivia no Porto e não foi apenas a vítima deste assassinato, era uma pessoa que vivia no Porto há muitos anos, que era performer, que contribuía para eventos, benefits para a comunidade. E o seu assassinato também criou a primeira Marcha do Orgulho do Porto, em 2006, em sua homenagem. E pronto, trouxe também aqui um pouco uma lista das associações que surgem especificamente para questões trans neste momento em que se começam a discutir estas questões. As grandes campanhas pela despatologização são coordenadas também com o Estado espanhol, por volta de 2012. E lentamente começamos a ver, tal como com os ativismos LGB, que esta insistência, a presença no espaço mediático, etc., vai lentamente mudando as coisas, e temos em 2011 a primeira, entre aspas, lei trans, e em 2018 finalmente uma lei que ainda assim não é perfeita, mas uma lei que permite mudar de sexo e nome no registro sem necessidade de qualquer intervenção ou diagnóstico ou papel médico. E isto traz-me um pouco a um sumário do que eu queria trazer como o que me parecem ser alguns dos temas importantes para entender o que se passa com as questões queer em Portugal agora. Esta lei e algumas outras
muitas vezes são vistas como um marco de progresso. Até nos mídias internacionais vão dizer: Uau, Portugal é tão avançada, dos poucos países que têm uma lei assim, uma lei assado, é um país super tolerante. Não é, não é um país tolerante. Podemos ter um pacote legislativo que não é dos piores, mas a luta legislativa deixou de lado algum do trabalho cultural e de base, e portanto, homofobia, transfobia, lesbofobia, discriminação são ainda incrivelmente presentes. As autoridades nem sempre sabem lidar ou responder ou fazer uso dos recursos legais que existem para lidar com isso. E também, hoje em dia, é difícil, especialmente pessoas mais jovens, olharmos para estas vitórias legislativas, que foram ganhas à custa de muito suor de muitas pessoas, mas é difícil olharmos para estas vitórias como vitórias quando vivemos num cenário de crise permanente, não é? Eu nasci em 91, não me lembro de nunca não termos estado em crise económica, nem é de agora, não é? É um cenário de crise prolongada que vivemos há muito tempo, em que não há trabalho, não há casa, portanto, de que é que me serve poder casar? Esta é uma perspectiva, não é genuína, não é? Claro que é uma grande vitória, mas o que é que isto significa quando os nossos horizontes de vida são limitados por outras razões? Tal como em Espanha, vemos o ganhar poder da extrema-direita e a linguagem idêntica da ideologia de género nas escolas, a agenda LGBT. Uma diferença importante é que nós não vemos tanto a questão do feminismo transfóbico em Portugal. Não é que não existam pessoas feministas transfobas, e não é que as questões não se coloquem, mas não têm a dimensão que têm em Espanha. E acho que há um conjunto de razões históricas pelas quais isso acontece, mas é menos um problema com que temos que lidar. Aquilo que temos é a extrema-direita a querer contaminar tudo o que é LGBT no espaço público. Estamos a ver um aumento de crimes de ódio, de invasão de espaços públicos. Tivemos a apresentação sobre o Queer Unha. Ainda esta semana, um evento nas bibliotecas de Lisboa, que também tem um clube de leitura LGBT, foi invadido por um grupo de extrema-direita. Portanto, é um cenário preocupante. Este junho celebra-se o Europride em Lisboa e o Europride, como o World Pride e que também já houve aqui no Estado espanhol, acho que conhecem os problemas relacionados com este tipo de intervenções. Em Lisboa, em particular, a Associação de Comerciantes Gays, que está a organizar o evento, tem também ligações com a Embaixada de Israel, portanto há todo um emaranhado fascinante aqui, mas também traz questões importantes quanto a o que é realmente o coletivo LGBT, se é que existe um coletivo LGTB, não é? Quando muitas vezes somos inimigos de classe, de interesses políticos, etc. A Marcha do Orgulho de Lisboa é ainda uma das poucas marchas do orgulho numa capital europeia que não é comercial, o que é relativamente raro, mas talvez na última década nós vimos, nós na militância vimos mais e mais uma parte grande da comunidade que não se revê na MOL, que quer um Europride, quer um evento de orgulho pago, de lazer, em que vêm mais pessoas explorar a cidade, que é despolitizado. Portanto, quando trazemos bandeiras à rua e aparecem 50 mil pessoas, quem é que são essas 50 mil pessoas e que interesses é que temos quando claramente há coisas em que estamos em lados opostos das questões? E a última coisa que talvez seja interessante saber é que no meio deste cenário todo bastante negro, nós estamos a ver uma onda de interesse pela história LGBTQIA+, em Portugal, pelos arquivos. O facto de eu ter recebido uma bolsa para poder fazer a minha tese de doutoramento é sintoma disso. Tivemos uma exposição no Museu do Aljube, que é o Museu da Resistência do Fascismo, sobre história LGBT há coisa de 2 anos, mais ou menos. Estas iniciativas eu acho que são mais correntes aqui no Estado espanhol. Em Portugal são um bocadinho mais raras, portanto, ver este interesse por explorar a história, os museus, os arquivos, preservar os arquivos, entrevistar as pessoas que não vão estar connosco muito mais tempo, é importante e é trabalho muito urgente e que só estamos a começar agora, ainda nos falta muito. E pronto, este é um pouco o panorama geral, vou-me ficar por aqui. Obrigada novamente à organização, não disse isto no início. E é isso, obrigada. Tá?
Una amiga que está bien. Bueno, se vos parece deixamos as preguntas para logo e agora deixo-vos con Sebas e Laura que van falar sobre as persoas refuxadas bueno, persoas LGTBI refuxadas na Galiza. Tienes que coller a... Creo que ese control, eso es un control, ¿no? No sé. É puntero. Este. Eso. Eso. Sí, creo que con eso lo puedo pasar. manipular. Hola. Hola. ¿Qué tal todos? Nada, me presento, mucho gusto. Yo soy Sebastián Jaramillo. Realmente para mí es como un honor estar acá. Es como, wow, como comentaba Cristian al principio, realmente uno cuando llega a un sitio, un país diferente, quieres encajar en el lugar al que llegas, quieres darte un sitio en el lugar al que llegas. Entonces, ver todo lo que he logrado hasta el día de hoy y que me puedan invitar a este tipo de espacios me parece para mí un logro gigantísimo y súper importante. Y quiero empezar la charla que voy a dar con una frase que no es mía, pero la escuché una vez y me quedó muy grabada. Y dice, eh, lo que no e- hay que hablar de esto porque si no se habla, no existe, y lo que no existe se margina. Entonces, por eso me parece muy importante este tipo de espacios, porque hay que hablarlo, hay que visibilizarlo, porque si no, se margina totalmente y dejan de existir nuestros derechos. Bueno, nada, voy a empezar por aquí. Sí, ahí, vale. ¿Por qué migrar? ¿Qué motiva a una persona a migrar? Realmente las motivaciones son muchas. En mi caso, vamos a hablarlo y enfocarlo en el tema LGBT, porque en Medellín y Colombia en general, a pesar de que ha evolucionado mucho en el tema de derechos de la comunidad y en tema de violencia, porque, bueno, no es secreto para nadie que Latinoamérica es un poco insegura, mucho. eh, entonces, siendo LGBT es muchísimo más porque te vulneran muchísimo más tus derechos, te pisotean muchísimo más. Y es cierto que gracias al activismo que hace cada persona, cada asociación, hace que al día de hoy en Medellín, yo soy de Medellín, podamos ir agarrados de la mano con mi pareja, siendo LGBT. em, pero también es cierto que hay muchos momentos en los que te vulneran ese derecho, insultándote, mirándote raro, como si fueras un bicho raro. Entonces, también pega fuerte eso. En Colombia en el 2022 hubo una problemática muy grande y es que había un asesino, se puede decir serial, porque mató sobre 8 personas más o menos de la comunidad y tenía un modo operandi que era meterse a Grindr, que es una app de citas, de ligue, los citaba en un motel, los asesinaba y les robaba a todos. A mí me impactó muchísimo la última noticia que vi de eso, que fue un chico de 28 años que también lo asesinaron y me pegó muy fuerte porque dije, en cualquier momento puede ser yo, puede ser un amigo, puede ser un familiar que le esté pasando esto y es muy duro ver ese tipo de situaciones y que todavía sigan pasando y al final fue un crimen de odio que sucedió, crímenes de odio que sucedieron en ese momento. Y ese fue como el detonante, como la gota que rebasó el vaso, que me motivó a decir, no puedo seguir acá porque en cualquier momento me puede pasar algo así, porque quiero hacer activismo. Me daba miedo hacer activismo en Medellín porque te pueden matar por eso. No, no, te matan por eso. Entonces, eh, quiero hacerlo, pero no quiero que mi vida corra peligro. No, no, quiero vivir muchos años para seguir haciendo activismo y poder tener una vida que a este momento allá pues no se puede. Vale, perdón, me pongo muy nervioso cuando hablo en público. Bueno, la llegada a España, los retos, vale, los retos. Eh, buah,
hubieron retos muy grandes. Primero, adaptarse a una cultura diferente, a un idioma diferente, aunque aquí hablan mucho castellano. Al día de hoy entiendo ya mucho el gallego, no todo, no lo hablo, leer poco, pero empezar con esa adaptabilidad cuesta un poco, cuesta muchísimo realmente, pero te empiezas a acostumbrar y es bonito. También el reto de que no existe mucho, pero el tema de la xenofobia o el racismo, algunas veces se ha llegado a escuchar, pero por suerte no es algo muy común en mi caso. Em, Adaptarse a la cultura en general, la comida. Por ejemplo, en Colombia se come a las 12, acá se come sobre las 2 3. Entonces fue hacer todo ese cambio y bueno, realmente muy bonito también poderse adaptar a estos sitios. Apoyo. Me siento muy afortunado porque recibí apoyo de muchísima gente, mucha gente que yo les digo que son angelitos, que llegaron a mi vida y me ayudaron con este proceso. Llevo 3 años y me ayudaron en estos 3 años muchísimo. Uno de ellos es Boa Noite, que es una asociación que ayuda a las personas sin hogar. Y yo viví en un sitio que es una residencia de acogida. Estuve sobre un año en este sitio mientras podía regularizarme porque no tenía papeles. Entonces allí me recibieron, me apoyaron, me permitieron empezar a estudiar y empezar a socializar. Luego Alas, que Alas también ha sido una parte importante en mi trayectoria hasta este momento, porque me permitió hacer activismo, me permitió poder yo dar una voz que creí que nunca lo iba a lograr o que lo veía muy lejano, como poder mm, tener ese cometido. Vamos a cambiar el micrófono. Sí, entrecorta. Ahí, listo. ¿Mejor? Genial. Vale. Los beneficios. Beneficios muchísimos, porque me siento muy seguro. eh, Ahora mismo puedo a cualquier hora del día ir con mi teléfono en la mano y sé que no me va a pasar nada. Puedo ir con mi pareja agarrado de la mano y sé que no va a pasar nada. eh, entonces, para mí ya gané, porque el poder estar así de tranquilo vale muchísimo. O sea, yo no sé si ustedes lo sienten, pero para mí es de los lugares más seguros en los que he estado, viniendo del contexto de Latinoamérica. He de decir que ahorita mismo Medellín no es como se pinta, como antes, que era muy inseguro y todo eso. eh, pero al ser una ciudad grande se presta para que pasen pues como muchas cosas en tema de inseguridad. Y bueno, y los cambios, básicamente eso, fueron cambios de costumbres, cambios de hábitos. Por ejemplo, acá el tema de los cambios de horario, las estaciones. Para mí era como vivir un sueño, como, wow, las estaciones. En Colombia no hay estaciones. Medellín, explica. Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Eso sí es magnífico porque literal es como si todo el tiempo estuvieras en primavera. Es espectacular. Solo que no hay playa. Si hubiera playa sería perfecto. Pero bueno, la otra, a ver, listo. Proyectos. Vale. Eh, Como mencionó también Cris al inicio, yo quería y quiero y me estoy haciendo un lugar aquí, tanto en Coruña como quiero hacerlo en España y bueno, en general. Em, y esto ha llevado a que yo tenga proyectos, por ejemplo, un podcast. Tengo un podcast con mi compañera Stephanie que está allí atrás, ella. La idea surgió, em, si no estoy mal, fue en el 2023 que gracias a Alas fuimos a un congreso de la federación en Madrid y me llevé tantas cosas de esa federación porque me llevé muchas cosas porque habían personas que hacían activismo, que tenían muchas ideas, que tenían muchas ganas de hacer muchos proyectos
Entonces yo no hablé mucho, creo que no hablé, pero yo apuntaba y yo apunté muchas cosas y dije, tengo que hacer algo, tengo que llevar todas estas ideas y todas estas cosas que quiero hacer a algo. Entonces surgió la idea de, ¿y si nos echamos unos guaros? Un guaro es un chupito de aguardiente, solo que en Colombia le decimos guaro. Y decidimos que fuera este nombre junto con Stephanie, porque queríamos que el podcast tuviera como un tono de una conversación. Tú cuando te sientas a tomarte un guaro vas a conversar con tus amigos, a tener charlas profundas y era como lo que queríamos lograr con el podcast. Luego, obras de teatro, yo también soy actor y aquí actúo en muchas obras y es como, nada, qué bonito, porque en Colombia no lo hice mucho por falta de tiempo y todo, pero poder hacerlo acá es muy, muy bonito realmente. La formación profesional, tomé en Colombia. Yo me enfoqué mucho en trabajar y no como en lo que yo quería proyectarme al futuro. Y cuando llegué acá dije, es el momento de enfocarme en mí y empecé a estudiar realización de proyectos audiovisuales porque quiero dejar un mensaje al mundo, quiero poder transmitir de forma audiovisual eh, lo que yo, o sea, ay, perdón, eh, mis ideas de activismo para que la gente se concientice también de las cosas que pasan. Incluso hice un cortometraje, ahorita mismo no está público porque lo voy a presentar a festivales y se llama Summer Forever Love. El Forever está entre paréntesis porque nos han vendido el mundo audiovisual, no todo, pero un gran porcentaje, películas de la comunidad donde al personaje principal lo matan, le va mal en el amor, o sea, siempre le va mal de una u otra forma y dije, no más, porque siempre que termino una película quedo con el sinsabor de, pero yo quería que fuera, que tuviera un final feliz, yo quería que tuviera su amor para siempre, como en Disney, que la princesa tiene su príncipe y su final feliz para siempre. Nosotros nos merecemos tener un final feliz para siempre, no que nos maten, no que sea el heterocurioso que al final se casó con una tipa. Entonces dije, no más, porque pasa muchísimo. Los que quieren experimentar, en fin. Eh, Entonces dije, hombre, yo soy audiovisual, tengo que hacer algo al respecto. Y surgió este cortometraje. Entonces, el Summer Love era la idea de que fuera un amor de verano, pero el Forever porque realmente no fue solo un Summer Love, fue un para siempre. Y trata de eso y es muy bonito. Me gustaría mostrárselos, pero pues como les comento, ahorita mismo va para festivales, pero en unos mesecitos buscan Summer Forever Love y lo van a ver, o en mi perfil. Y quiero hacer más proyectos que vayan por este camino de activismo, de concientización. A ver, por acá. Este es un video del podcast. No sé si se les va a poner sonido, chicos. Sí. No. No, bueno. En el vídeo hablaba un poco del tema de la migración. Cuando tú migras, hay una parte de ese proceso en el que emocionalmente es un caos total. Te sientes solo, llega la depresión. Yo personalmente vine solo, sin mi familia. Entonces ha sido mucho más duro porque a pesar de que tengas amigos, porque he conseguido aquí unos amigos magníficos, creo que de las mejores cosas que me han pasado, pero sigue algo dentro de mí que es como una soledad que no sé cómo explicarla. Es como que estoy rodeada de gente, pero me siento todavía muy solo porque me falta mi costumbre, mi gente, mi familia. eh, pero bueno, creo que sí o sí es parte del proceso de migrar. em, pero uno supongo que con el tiempo se acostumbra o cuando vuelva a Colombia, pues volveré a llenar ese vacío y seré nuevamente feliz. Ujú. Vale. También he de decir que he ganado premios. Es muy bonito lo que les digo, como ir a otro país y darte
tu lugar en ese lugar. Tenemos aquí el mejor locutor Nobel, que me lo dieron en CUAC. Y luego tengo el otro, que es de la escuela donde yo estudio. em, Me lo dieron por un programa que hicimos y fue como, qué bonito poder que la gente vea lo, lo- los proyectos y que les esté gustando. Y por aquí esto y esto, cuando estuve dirigiendo el cortometraje, ellos fueron los personajes principales y hay unas escenas súper bonitas. Siguiente, yo el que lo tengo, perdón. Creo que no hay más. ¿Eh? No, ya sí, esa era hasta ahí. Y bueno, nada, quería también dar como una perspectiva de, de cómo es ser LGBT allá y acá. Mm, a ver, he de decir que se ha empezado a normalizar muchísimo y es ya más común ver parejas allá en Colombia agarrados de la mano, las familias, el tema de la adopción, que hemos empezado a ganar mucho terreno en esto, porque hasta hace muy poco se permitió que parejas del mismo sexo se pudieran casar allá. Te estoy diciendo que no lleva ni 20 años. El tema de la adopción también fue algo que costó, pero se logró y me siento muy contento de que mi país esté progresando en ese sentido y nada, ojalá en algún momento yo pueda llevar ese activismo que estoy haciendo acá y llevarlo allá así sea por medio de las películas, de los cortometrajes o incluso del mismo podcast. Es muy bonito que hay personas que te escriben y dicen, escuché tu podcast y tienes mucha razón en eso, es muy bonito que hayas hablado sobre esto, cosas que nadie lo habla y que se tienen que hablar. Porque, como dije, si no se habla, se margina, y lo que se margina no existe, y nosotros existimos, estamos acá. Y bueno, esto, yo quería hacer como una ronda de preguntas, pero como las vamos a dejar para el final, pues eso, si tienen preguntas, yo estaría encantadísimo de responderles y eso, pues muchas gracias. Este. Ben, escoítase ben con este, sí. Ben, boa tarde. Obrigada, compañera de Portugal. Obrigada a todas e a todes. Con Portugal tivemos sempre algún trato, non moi pequeno, moito pequeno, non, mas houbo, sobre todo coas Panteras Rosas, Lisboa e a campaña Stop Patoloxización, cando foi o asasinato da compañeira en Porto, tamén estivemos lá, pero é certo que nunca tivemos unha relación así estável, senón máis ben quase individual. Nós estivemos algunhas, non? Contratos así, pois hai pouco unha xornada transfeministas en Porto. Non temos para ter, sempre falamos na Galiza, menos mal que temos Portugal, non? Bueno, agora xa mudou a política lata, tamén non hai onde mirar, non? Pero o certo é que é unha frase moi manida, non? E para estar tan perto estamos moito lonxe, estamos increíblemente lonxe. Ás veces estamos máis perto de Madrid, que fica bastante máis lonxe, que Valencia do Miño, Viana do Castelo ou máis abaixo até Porto, non? Pois é certo. Bueno, obrigado tamén aquí a Cristian, mais Sebas é a cidade máis bonita de Colombia, a ciudad de la eterna primavera. Está a unha temperatura estável todo o ano, bueno, a quen lle gusta o frío sinto. Vale. A min o que me fastidia de toda esta situación, nomeadamente da xente que ven aquí, non existe a inmigración, existe un exilio. Para min, eso é como coller Amarelo de Castro, que algunha coñecestes, e dicía, a emigración era a gran epopeya gallega. Por favor, non? A xente non sae por gusto, por prazer, non sae de aventura dun país cara a outro para ver que pasa, non? Estamos viajeros de cuatro, non? Estamos nunha realidade que é certa e unha realidade que nos estouramos, nos rompemos a cabeza, e decir unha frase que é machista, pero que se di no Río da Prata, eu que vivo con xente de Uruguai, rompemos os quinotos. Bueno, os quinotos tamén é unha froita. Que son as leis de estranxería. Nós desde que temos uso
destas leis sabemos que son leis xenófobas. A nosa primeira foi a Lei Orgánica 4/2000 e desde aí comeceu o padecer de toda a xente inmigrante, exiliada que chegaba ao noso país. Non sei, nomeadamente en Portugal, supoño que tamén haberá legislacións que din que son para controlar os fluxos migratorios. Son persoas, non son fluxos, vale? Son vidas, non son fluxos. E moitas veces cando chegaban persoas que realmente fuxían por situacións de violencia machista, en moitos casos, violencia de xénero, ou por realidades de homofobia, transfobia, o que fora, atopábase cunha lei hostil, porque resulta que a decisión non era unha decisión legislativa, senón que era a vontade do xefe ou xefa da policía a que diría se realmente era un risco ou non era un risco. Perdón, hai cousas que ten que ser unha matemática pura. Teño feitos. E poñemos incluso xente que viñera de Topaipí, que viñera de algúns sitios de América Latina e de Colombia neste caso, xente que fuxía, que non vou dicir de que bando estiveran, pero que fuxían dunha violencia que existía naquel momento, das guerrillas contra guerrillas e demais historias, e tiñan que demostrar que realmente fuxían por iso. San Andrés de Tolima. Viñan de San Andrés de Tolima. Acaban de asesinar o mestre da mañá e o mestre da tarde dixo aquí non quedo coa familia. E voltou e estaba en Compostela. Como demostras ti esa violencia? A quen demoslle queres demostrar? Parece que o mesmo que eu tiven que demostrar a un xuiz que eu era Laura. Por certo, que agora, a estas alturas, como que sigan peneirando e baixa a legislación de Gran Bretaña cara aquí, chamarémonos xis, vale? Ou, bueno, non sei que acontecerá. A mí tanto me ten como tanto me dá, non? Pero é unha realidade que está aí. Eu creo que é certo, a ver, somos todas e todos e todes, somos fillos de xente que antes emigrou. Eu collo a miña árbore xenealóxica por parte materna e teño 16 xeracións e percorre Euskal Herria, percorre Valencia, percorre Cartagena, Madrid, Túnez. Son galega. Hostia, porque nacín aquí. Quen demos me vai dicir a min? E agora resulta que ademais vou meter o dedo nas brasas. Din que van pasar as leis de estranxería ás autonomías. Mete medo, pánico. Estou a recibir, porque xa non traballo, pero sigo a miña vida pasa por iso. Vou recibir xente inmigrante que está en Cataluña sen papéis. Porque un despercate todo menos moderno. É todo menos favorável á inmigración. E non é o tema do idioma, porque é a extrema dereita. Eu creo que me encantou vos escoitarvos, non? A realidade de Portugal descoñecida. Estando tan perto somos irmás, non? Porque é certo. E recoñecer que ti estás aquí e agradezo que te sintas ben e eu trátote con cariño porque somos familia. Jaramillo, un apelido extenso en América Latina, en Colombia inmensamente extenso, a ver o Jaramillo maior onde estaba, e somos xente que vimos aquí como nós estamos fora. A pregunta que todo o mundo fai cando chega de emigración, ostras, pero en Galicia todo o mundo ten un familiar fora e sobre todo en América Latina. A min hai 5 anos acaban de aparecer a miña familia exiliada. Exiliou a miña tía, a avoa, o meu bisavó morreu no campo de concentración en Madrid e ela fuxiu, que era do Partido Comunista, cara a México. E agora resulta que teño familia mexicana, canadiense, hondureña e salvadoreña. E esa xente non pode vir a visitarme. Per qué? En italiano. Entón eu creo que se lemos a Lei Orgánica 4/2000 e as conseguintes legislacións, como se lemos o manual DSM da Organización Mundial da Saúde, eu que estou padecendo insomnio e que xa non me curo, porque xa o manual de desordes mentais da Organización Mundial da Saúde, onde nos siguen tipificando como eufóricas non, disfóricas ou de xénero,
calquera de nós estamos enfermas, que nos queren dar medicación, porque a Organización Mundial da Saúde non é un ente afastado das farmacéuticas. Son as farmacéuticas que teñen o seu lobby. E a lei de estranxería, se a lemos, estamos todas expulsas. Todos fomos expulsadas nalgún día, expulsades deste Estado español. Hai moito tempo, cando se abusaba remato aí, se abusaba das ordes de expulsión, en Compostela, algo que creíamos que existe, agora está nos momentos baixos, que o Foro Galego de Inmigración autopropusémonos a través do rexistro da policía que nos expulsaran do Estado español, non? Evidentemente, algunhas o facíamos con máis intencionalidades, non? Vale, a ver se nos deixaban a República do Estado español, a República, o DRIL de Pepe Belo, cando menos, que sería lindo, ou a República Galega. Pero evidentemente é que non coñecemos a legislación. A legislación de estranxería que existe no Estado español, por moitas mellores que fixeron no mes de maio, é fascista. É puro fascismo. A máis, o título, vai vos rechear se vos gusta a linguaxe inclusiva. Lei Orgánica sobre Derechos e Libertades de los Extranjeros. Xa o primeiro, xa nos están dicindo, marcando a pauta. Pero aparte diso, non respeta as realidades. En algúns países é costume, tradición, e eu non son quen para valorar que poida haber poligamia. Eu non son quen, pero a lei de estranxería é quen de meterse niso. E moitas máis cousas, quero dicir, a obrigatoriedade de estar cotizando a Seguridade Social, facendo os aportes á Seguridade Social, incluso no momento da crise do 2008-2012, se non é expulsada deste Estado español. A ver, xa quixera metade máis un, no 2008, 2012 ter un traballo e estar cotizando. Quero dicir, e digvos unha cousa, as legislacións non son banais. Cando se fai unha legislación para un grupo pequeno, é un pequeno laboratorio, que dai, vendo o resultado, o legislador, ese ente cabrón que existe, pero que os coñecemos e votamos, eu non, pero non votou xa eses, votou outros, pero ese legislador dirá, se esta xente non se revolveu, agora voulle aplicar a 49 millóns, creo que somos, habitantes do Estado español. E aí vanos peneirar. E nomeadamente, se o que agora non nos gusta moito, porque non é o lalá, vai vir o que non é o lalá, que é a merda, que todo pinta que poda ser, porque Junts per Cat pode pasarse con PP, con Vox. Eu digo que temos que ser un pouco máis rebeldes, non a facer as cousas a cara descuberta como Menda Lerenda fixo, porque as bofetadas lévalas fáciles, e denunciar, non? Acompañar as compañeiras, ser compañeiras de verdade, non? Denunciar as mafias, existen. E as mafias non son de fora, perdoade. As mafias están uniformadas, as mafias están aí sentadas, as mafias están nas empresas, as mafias están aquí. Eu non coñecín das 19 mafias que denunciei ningunha mafia que puidera dicir bueno, veu da Lúa e desde a Lúa viñeron a actuar. Non. Para iso nada. Estaban ben sentadas e sentadas e estaban ben uniformadas e, ollo, non facelo a cara descoberta porque ollo por ollo é o que fan. Eu agradezo estar aquí, fago brinde, estou sempre facendo brinde para ter amizade con máis xente, non? Gostaría moitísimo ter moitísima máis relación con Portugal. Eu acho que temos moitas cousas, sobre todo con o norte de Portugal tamén, quizáis de Lisboa ou de Porto por abaixo quizáis sexa moito diferente, mas de Lisboa e do Porto por arriba temos moita relación cultural mesmo, non? Eu gostaría moito de facer un frente común contra o fascismo, homofobía, transfobía, porque eu acho que quanto máis forza fagamos, e coas Panteras Rosas, a Navela Roxa, você coñece, non? Fixemos cousas moito lindas, estivemos desde os 2010 ao 2016 moito en contacto e traballamos con toda, non só coa península, toda a península, foi internacional, chegamos a Estrasburgo, incluso a Erdogan
Mirate onde chegamos, a Turquía, a mobilizar non Erdogan, a mobilizar a colectividade en Istambul. E nada, obrigada por estar sempre aquí, graciñas a todes. Eu creo que o mundo é noso, pero témolo que querer, vale? E traballar localmente e pensar globalmente. As miñas melloras non poden ser as empeoras, nin en Portugal, nin en Medellín, a cidade de eterna primavera. Porque ás veces nos estamos pensando, que estamos mal, estamos mal. Mira pola xanela, cando outro día falei coas compañeras trans de Guatemala, que parece un nome galego, é o trans Guatemala, todo xunto, o trans Guatemala. E as compañeras que son, a miran de parte, traballadoras do sexo, e dicía, cuántas cousas temos que aprender de ti, bueno, en español, cuántas cousas tenemos que aprender de ti, Laura? Eu dixen, por favor. Pero que a idade media de vida desas crianzas, que son crianzas, é 35 anos. Porque Guatemala elixe entre dereita extrema e extrema dereita. Non ten outra. E a realidade, podemos dicir que aquí é cruel. Pero se miramos un pouquichiño cara fora, diremos, temos que traballar nós aquí pensando nas de Guatemala. Vale? Gracias.